Boa noite, irmãos. Boa noite. Ufa, que bom, pensei que eu estava sozinha. Glória a Deus. Dá uma olhadinha pro seu irmão, vê se ele está dormindo. Não está, né? Ah, que bom, com olhos bem abertos. Até o japonês ali com os olhos abertos. Ai, que bom, né? Abre os olhos. Glória a Deus, irmãos. Que bom estar aqui nessa noite. E nós estamos aqui. Nessa noite nós vamos estar ministrando a respeito do papel dos pais na educação dos nossos filhos. Aqui tem pais que já criaram filhos, né? E estão ajudando na missão de criar netos. Quem tem netos aqui? Levanta a mão. Tem vários, né? Glória a Deus. E você que hoje é pai, um dia também você vai ser avô, né? E alguns aqui que não têm filhos, que um dia também terão, né? Pela graça de Deus. Se não quiser também, Deus não vai dar, né? Pastor, eu não quero filho, tá bem assim, tá tudo em paz, minha vida tá uma maravilha, eu não quero filhos, amém, glória a Deus. Mas se você quiser, Deus pode te abençoar, porque os filhos são herança do Senhor, amém? E o fruto do ventre, o seu galardão. Então vamos lá, nós vamos já dar sequência. Eu quero que coloca para mim aí, já colocou? Tá. Então nós vamos ver hoje 7 necessidades básicas da criança. Nós entendemos que criar filhos nunca foi uma tarefa fácil. Quem são as pessoas mais experientes aqui, né? Sabe que não é uma tarefa fácil. No tempo dos nossos pais, por exemplo, eles nos criaram. Não foi muito fácil, né? Se você parar para pensar, parar para refletir, pode ser que na sua casa teve falta, né? Até mesmo de alimento. Talvez você passou falta, mas os seus pais te criaram, né? Eles conseguiram trazer você para uma criação onde você pudesse assim vencer também junto com eles, da maneira como eles puderam, da maneira como eles tiveram assim condições, nos criaram, não é? Então nós agradecemos a Deus por aqueles que nos criaram. Eu quero, antes de eu dar seguimento, eu quero fazer um minutinho assim para você fechar os seus olhos, e eu quero que você que está aqui, pai, mãe, avô, avó, e você também que está acompanhando através das redes sociais, pare um instantinho e pense na sua vida, nos seus pais. Talvez eles não estão mais aqui, alguns já partiram, né? Mas eu quero que você agradeça, porque eles criaram você da maneira que eles puderam criar. Eu quero que você louve a Deus pela criação que eles te deram, por isso que você está aqui, por isso que você cresceu, você teve assim, talvez você se tornou uma pessoa muito bem-sucedida ou não, mas eles fizeram da melhor forma que eles puderam. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós queremos neste momento, ó Deus, agradecer pela vida dos nossos pais que nos criaram, por todos aqueles que foram responsáveis pela nossa criação, pelos nossos avós, pelos nossos tios, que também pode ser que estiveram presentes na nossa criação. Nós queremos te agradecer, Senhor, por todas as pessoas que estiveram envolvidas na nossa criação, no nosso desenvolvimento como indivíduo, como pessoa. Pai, nós reconhecemos que eles deram o melhor que eles puderam. Nós reconhecemos isso, Senhor. Nós não queremos, Senhor, em nenhum momento ser ingratos. Nós queremos ser gratos por eles. E nós queremos, Senhor, te adorar, porque o Senhor é bom e o Senhor nos ajudou a conhecer o Senhor. Muito obrigado. Digam todos amém.
Então nós vamos falar dessas 7 necessidades hoje, essas necessidades básicas da criança, que essas necessidades, elas são muito importantes no desenvolvimento deste indivíduo, dessa criança. Então eu disse que não foi fácil, e hoje em dia, na verdade, está um pouco mais complicado criar filhos, né? Se no nosso tempo já era um pouco difícil, no tempo dos nossos pais, era difícil, hoje está um pouco mais complicado, está um pouco mais, vamos dizer assim, desafiador criar filhos e educá-los, eles crescendo e sendo pessoas de bem, né? Pessoas de caráter, transformação, pessoas que realmente são pessoas que fazem a diferença. Não é fácil, não. Porém, nós entendemos que os filhos estão crescendo em circunstâncias muito diferentes daqueles que nós experimentamos, que nossos pais experimentaram. Significa que moldar vidas exige tempo, tolerância, paciência, fé, amor e trabalho. Diga comigo, tempo, tolerância, paciência, fé, amor, trabalho. Eu digo para você, você tem essas coisas? Você tem esses ingredientes aí com você? E você fala, pastora do céu, acho que se eu for olhar aqui, trabalho, acho que sim. Amor, também. Mas tolerância, paciência, tempo, fé, parece que está meio distante. Mas nós precisamos disso, precisamos muito disso para que os nossos filhos, eles cresçam seguros, eles cresçam estruturados. As crianças, elas têm necessidades básicas. E a satisfação dessas necessidades é de suprema importância nos primeiros anos, quando são moldadas as atitudes e abordagens para com a vida. Se tais necessidades não forem satisfeitas bem cedo, a criança ficará perturbada e buscará satisfação em direções erradas e por vezes prejudiciais. Entenda isso. Então, bem cedo, na primeira infância, a criança precisa ser, essas necessidades que nós vamos abordar agora, elas precisam ser atendidas. Caso não sejam atendidas, elas vão sofrer lá na frente algum prejuízo por conta dessas necessidades básicas, que é a base, que não foram satisfeitas, que não foram colocadas nessa criança. Então vamos lá. A primeira necessidade que nós vamos abordar é que a criança, ela precisa de um sentido de significado. Ela precisa de um sentido de significado, entende? É necessidade que as crianças, elas tenham, seja suprido isso nessa criança. Eu vi uma vez uma história que foi feita uma visita, os alunos de uma escola, eles foram fazer uma visita numa leiteria. Lá visitar, ver as vacas, ver como tirar o leite, enfim, aquelas coisas que na escola normalmente eles fazem, né? Então, no final da visita, o professor perguntou assim: alguém quer fazer uma pergunta? Uma menina levantou a mão, ela disse: professor, você viu minha blusa nova? Olha só, ele perguntou: alguém quer fazer uma pergunta de tudo aquilo que eles estavam vendo ali, né? Todo aquele curral, aquela leiteria, como é que tirava leite de uma vaca. E aí ela disse: professor, o senhor viu minha blusa nova? Ela estava ali porque ela queria ser notada. As crianças, elas têm necessidade de ser notadas, de ser vistas. E muitas vezes nós deixamos isso passar na vida delas. E isso é muito importante, elas precisam de significado. A criança, ela busca atenção
E se não for notada, quando expressa o comportamento certo, ela poderá buscar isso derramando leite, jogando coisas no chão, jogando coisas na parede. Ela faz assim, o comportamento dela, ela começa a expressar de uma certa forma birras, porque há alguma necessidade dela ali de significado não foi atendido. Ela se joga no chão, ela faz um monte de coisas que a gente precisa entender que essa necessidade de significado não foi atendida. Ou seja, se ela precisa que você chegue perto dela, que você abaixe no chão junto com ela, e você olha bem nos olhos dela e não grite com ela. Tem pessoas que acham que gritar com a criança é educar, que falar bem forte para a criança, né? Pais, por exemplo, os pais, principalmente os homens, né? Os homens têm uma voz muito forte. A voz do homem, ela assusta e traumatiza a criança. Se ele não souber conversar com essa criança na pequena infância, esta voz desse pai, ela vai ecoar lá na fase adulta. E isso vai gerar prejuízo para essa criança. Então é necessário esse pai, essa mãe, ter tolerância, paciência, conversar com essa criança. Pastora, não dá para conversar, a criança não entende. Ela entende sim, claro que ela entende. Uma criança de 1 ano, ela já entende. E você, colocando ela no seu colo, ou pegando ela nos seus braços ali, acariciando ela, trazendo ela para você, entende? Aconchegando essa criança e dizendo para ela: meu filho, minha filha, fala o nome dela. Ela precisa que você chame ela pelo nome, sabe assim, olha, Maria, olha, Joaquim, eu queria falar uma coisa para você. O que você fez não é legal. Olha, o seu comportamento não foi muito bacana hoje. Então conversa com ele, vai conversando e vai construindo isso nessa criança ao longo da vida dela. E aí ela vai entender, ela vai compreender. A criança não sabe, gente, ela nasce sem saber nada. E tem muitos pais que acham que a criança ela já tem que nascer sabendo tudo. Ela não sabe, ela precisa aprender. Se tal comportamento terminasse... Vamos voltar um pouquinho. Umas palmadas são preferíveis à indiferença. É importante. A indiferença dos pais é terrível. Ou seja, faz de conta que não vê. Entende? O pai, ou às vezes a criança está fazendo uma hora arruaça. O pai finge demência. A mãe finge demência. Ah, faz de conta que eu não estou vendo. Né? Não é meu, não. Olha lá... Está bagunçando, está fazendo, pais finge demência. Não. Aqui nós entendemos o seguinte, que você dar até mesmo umas palmadinhas naquela criança é melhor do que você usar de indiferença para com ela. Não bater, não espancar, mas a palmada no bumbum, no lugar certo, não na cabeça, não ficar jogando no ombro, não no croquis, entendeu? Você precisa entender, a criança tem lugar certo e se chama bumbum, entende? Então dá lá no bumbumzinho dela, mesmo que está de fralda, dá umas palmadinhas, ó, você precisa aprender, vem cá, entendeu? Então é com jeito que a gente vai conseguir. Né, Pedro? Glória a Deus. A gente tem uma criança e a gente está entendendo tudo isso, entende? Ele é diferente das minhas. Ele é um pouco diferente, só um pouquinho. Ele é bem agitado, né? A gente sabe disso, mas cada criança é um jeito. E tudo bem, tudo bem. E eu louvo a Deus por isso. Quando eu vejo ele agitado, hoje eu até falei para a Flavia assim, Flavia do céu. O Pedro, quando ele estiver na escolinha, que ele vai o ano que vem, ele vai ser aquele aluno que quando ele faltar, todo mundo vai sentir falta dele. Todo mundo vai sentir a falta. Porque ele vai ser aquela criança que vai ser amigo de todo mundo, ele vai brincar com todo mundo, ele vai socializar com todo mundo. Então, todo mundo vai sentir falta dele na classe. Entende? A professora talvez vai falar, glória a Deus. Mas brincadeira, viu, Renan? Mas ele é muito, tem muita energia.
Como essa necessidade básica de significado pode ser satisfeita na vida da criança? Nós vamos ver 3 suposições falsas, tá? Que muitas vezes as pessoas acham que isso aqui é importante, mas isso aqui é falso. O relacionamento pai e filho tem prioridade sobre o relacionamento marido e mulher. Isso é falso. Tem muitas vezes, quando nasce uma criança numa família, o que acontece? O marido é deixado de lado, a esposa, às vezes, é deixada de lado, porque agora tem uma criança naquela casa, né? Então, todas as atenções são voltadas para aquela criança. E é importante dar atenção, como a gente já falou, é importantíssimo, ela precisa de significado. Mas a questão de, muitas vezes, o pai, ele dá super atenção para a criança, ou a mãe, ela dá super atenção para a criança, e aí, o marido fica, a esposa fica de lado. Então, isso daqui é muito importante. O doutor Alfred Nasher, da Escola de Medicina de Emory, adverte contra os lares orientados de acordo com a criança. Lares orientados de acordo com a criança. A criança não orienta o lar. Quem orienta o lar são os pais. Às vezes inverte os papéis. Quando nasce uma criança, o mundo daqueles pais se voltam para aquela criança, né? Aquela criança, ela precisa ser inserida no mundo do adulto. E muitas vezes o adulto, ele se insere na vida da criança e não insere a criança na vida deles. Então ele inverte os papéis. Então ele adverte quanto aos lares orientados de acordo com a criança. Ele diz assim: o elemento mais significativo na dissolução de casamentos duradouros talvez seja uma consequência de viver no século da criança. É bom lembrar que o casamento começa e termina com 2 pessoas. A preocupação maior é em manter o relacionamento da melhor forma possível. Olha lá a frase. Nada é mais importante para a felicidade de uma criança, bem como para seu sentido de significado, do que o amor dos pais um pelo outro. O amor dos pais um pelo outro. Se os pais estiverem felizes, essa felicidade é transmitida à criança. Isso não resulta só em bom comportamento, mas num sentido de valor pessoal. Então, se os pais eles estão em um relacionamento bom, isso vai ser automático. Aquela criança, ela vai crescer num ambiente saudável. Se não está, o casal, eles não estão num ambiente bom, eles não estão vivendo de uma forma harmoniosa, isso vai ser transmitido para aquela criança. Aquela criança vai sentir toda a energia daquele relacionamento. Tudo aquilo que eles transferem através de brigas, através de discussões fortes, né? Discutir de uma forma assim, gritando um com o outro. Esses dias eu conversava com uma família e a criança estava com problema. E aí eu disse assim, e eles queriam que eu atendesse a criança. E eu disse, mas como está o relacionamento dos pais? Eles estão se separando. Entendi. Então, está aí o problema dessa criança. É a separação dos pais. Os pais estão se separando. Uma criança jamais quer ver os pais separados. Ela quer ver os 2 juntos. Ela quer ver os pais juntos, sempre. Não quer dizer que na separação, hoje tem acontecido muito isso, né? Depois da pandemia, muito mais. A separação, o índice de divórcio e de separação aumentaram. Mas isso não pode ser um motivo do pai, da mãe colocar a culpa naquele filho pela separação. Ela precisa trabalhar, os 2 precisam ter essa compreensão. Quem está com conflito são eles, mas eles precisam amar essa criança. Eles precisam entregar-se por essa criança, para que ela realmente cresça saudável, mesmo separando. Se houver a separação, ele precisa entender. Ele tem um pai, ele tem uma mãe. Ele precisa desse pai, ele precisa dessa mãe.
Então, eles precisam não brigar por causa disso, mas estar ajustando aí algumas situações que são necessárias. Outra coisa que é falsa, a criança tem o direito de ser o centro das atenções. Com frequência, tudo é feito para beneficiar ou satisfazer os desejos da criança. O resultado são crianças egocêntricas. Se não conseguirem o que desejam, provavelmente elas irão reagir, rebelar-se ou fugir de casa. O que posso ganhar, né, em lugar de? O que posso dar torna-se um estilo de vida, né? Então, a criança, ela não pode simplesmente ser o centro das atenções. Ela precisa ter uma compreensão de que ela não é o centro das atenções. Você trabalhando isso, essa questão de que ela vai ter momentos que você vai precisar trabalhar isso com ela. Que ela vai estar em lugares que ela não vai ser o centro das atenções, em todo lugar. Senão, ela vai sofrer. Outra coisa, a criança deve ser empurrada o mais rápido possível para o desempenho de papéis mais amadurecidos. Os pais, muitas vezes, eles têm uma terrível dificuldade em permitir que as crianças sejam crianças. Os pais colocam responsabilidade muito cedo na vida das crianças. E joga para cá, e empurra para lá. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Agora vai fazer aula de não sei do quê. Agora vai fazer aula disso, aula daquilo. A criança fica massacrada em tantas coisas que ela tem que fazer. Tantas responsabilidades antes do tempo. É bom fazer uma coisa ou outra, mas não sobrecarregar a criança de tantas coisas que ela não vai dar conta. Não vai dar conta. Ela vai chegar um momento que ela vai extravasar. Segunda coisa, as crianças precisam de segurança. Os pais não podem mudar a cor dos olhos do seu filho, mas podem dar aos olhos do seu filho a luz da compreensão, o calor da simpatia. Então, você não pode mudar a cor dos olhos do seu filho, mas você pode dar um pouco de compreensão, uma luz que vai brilhar na vida do seu filho. Os pais, eles não dão segurança cercando o filho de coisas materiais, mas envolvendo-o nos braços do amor. Os pais excessivamente protetores ou permissivos não transmitem um sentimento de segurança aos filhos. A criança precisa de um contexto a fim de desenvolver-se em uma pessoa, numa personalidade forte, útil e verdadeira. Quando os pais são superprotetores, a personalidade do filho fica anêmica, como a planta nova que brota junto a uma árvore crescida. Olha que interessante. Quando os pais são superprotetores, a personalidade do filho fica anêmica, como uma planta nova que brota junto a uma árvore crescida. Essa árvore crescida, se você plantar uma planta nova junto com uma árvore que já cresceu, ela vai roubar tudo aquilo daquela planta. Ela vai roubando, ela vai sugando tudo que aquela planta nova precisa para crescer forte, para crescer segura. Ela vai sugando daquela planta. E assim são os pais que super protegem essa criança. Dá para passar o vídeo para mim agora? Eu coloquei um videozinho. Esse vídeo, ele fala sobre a superproteção. Na verdade, esse vídeo, ele fala sobre o não cortar o cordão umbilical. Muitos estão com o cordão preso, né? Estão presos em um cordão. Vamos... Pode apagar a luz.
Heather.
Conhece alguém assim? Cordão umbilical a vida inteira. Tem mães que não... Os filhos casam e elas não cortam o cordão. E esse filho separa, muitas vezes, volta para a casa da mãe. E aí, essa mãe que não deixa esse filho crescer, está ali com ele agarrado a vida inteira, né? Está ali super protegendo esse filho a vida toda. Isso é muito prejudicial e muitos vão parar em hospitais de recuperação para pessoas que ficam loucas. E também os pais que são permissivos demais, o superprotetor é prejudicial, mas o permissivo também é prejudicial. Hiller e Bronner, que são escritores, em seu livro Uma Nova Luz, sobre a delinquência e seu tratamento, dizem que a necessidade básica que a criança tem de segurança, se ela não for satisfeita, ela começará a roubar coisas no supermercado quando chegar aos 8 anos de idade. Pais conscientes querem construir segurança para seus filhos e reduzir o número das experiências que geram insegurança. Vamos ver algumas condições que criam insegurança na criança. Primeiro, o conflito com os pais. Poucas coisas são mais ameaçadoras para uma criança do que ver aqueles de quem sua vida depende como inimigos. Poucas coisas são prejudiciais, são ameaçadoras para uma criança do que ver aqueles que a vida dele depende como inimigos. Para eles é ameaçador. Isso é muito prejudicial. Se ele observar amor entre os pais, depois de uma discussão, ficará mais preparado para enfrentar conflitos do que a criança que nunca soube que os pais tinham diferença de opinião, né? Eles nem sempre vai dar conta de ficar só sem discussão. Muitas vezes haverá uma discussão dentro do relacionamento familiar, dentro de um contexto familiar. Mas essa discussão não pode simplesmente permanecer ali. Ele precisa ver isso, mas ele precisa entender que existe uma solução para aquilo. Então, depois, eles conversam e entendem que esta discussão não é simplesmente para uma separação, que são muitas vezes necessárias uma discussão sadia, discutindo o relacionamento, discutindo algumas coisas importantes no relacionamento. Isso vai gerar segurança também para a criança. A mobilidade. Mudar muito de casa, de escola, de família, gera insegurança na criança. Então, ela nunca consegue criar laços de amizade e se sente ameaçada pela ideia de enfrentar novas situações. Uma mudança de casa, uma mudança de família, uma hora está aqui, uma hora está lá. São situações que geram insegurança na criança. E é difícil para ela porque ela se sente ameaçada. E é difícil para ela porque ela precisa enfrentar novas situações. A falta de disciplina adequada. As crianças mais inseguras são aquelas provenientes de lares onde não existem regras de comportamento estabelecidas. É necessário que aconteça algumas regras. Alguns adolescentes reclamam que os pais não se importam suficientemente com eles para marcar tais limites. Ele pede limite. Os adolescentes, eles pedem limites. As crianças, elas pedem limites. Muito embora parece que isso vai dar uma... Eles vão ficar zangados, vão ficar cheios de raiva, mas é importante, eles dependem disso para crescer saudáveis e para não precisar envolver-se com coisas lá na frente. A ausência dos pais também. Ausência geográfica, ausência emocional. Na verdade, hoje, mesmo quando os pais estão em casa, às vezes presentes, eles estão ausentes. Porque, às vezes, ele está ali com aquela criança, mas ele está longe. Ele está no celular, por exemplo. Ele está fazendo um trabalho. Se ele está em home office,
tudo bem. Mas muitas vezes ele está em casa, mas ele está no celular. Ele está nas redes sociais. E ele não está com aquela criança. Ele não está presente. Essa presença é importante para essa criança crescer segura. Ela precisa de segurança. E se ele não sentir essa presença verdadeira desse pai ou dessa mãe, ele vai ter problema lá na frente, com certeza. Porque ele vai se sentir totalmente inseguro. Críticas contínuas. As críticas, elas geram um profundo sentimento de incompetência. E a insegurança aflora diante dos desafios da vida. Sheldon e Eleanor afirmam em seu livro Como Criar um Delinquente que a rejeição pelos pais é um dos principais fatores que levam a criança ao mundo do crime. Os pais, quando criticam demais, usam de muitas críticas para essa criança. Só critica, critica, critica. Tudo que ela faz é crítica. Se ela faz alguma coisa, vai para a escola, traz um desenho. Nossa, você podia melhorar, que desenho feio. Chega em casa, traz uma nota média, uma nota 8. Nossa, você não conseguiu tirar um 10? Meu Deus do céu, você precisa melhorar, né? Então, ela vai sempre querendo, os pais impondo muitas críticas em cima dessa criança. Isso vai criando um delinquente também. Encher de presentes sem estar presente. Empanturrar a criança de coisas, presentes, pode soar como uma compensação culposa pela falta de tempo e amor para com eles. Então, não pode dar tempo, não pode dar o tempo que aquela criança precisa para crescer segura e saudável, vai lá e enche de presente. Só que isso não vai dar segurança para essa criança. Muito pelo contrário. Vai gerar uma insegurança muito grande nela. Não tem problema nenhum dar presente. É importante dar presente. Mas o presente como compensação da sua ausência, isso vai gerar insegurança muito forte nessa criança. Pais inseguros também. Pais inseguros ficam, só conversando sobre inflação, imposto alto, violência, guerras e uma multidão de outros problemas discutidos descuidadosamente na presença das crianças. Podem causar medo e muita insegurança. Vivemos em uma era de ansiedade, uma era onde as crianças tentam participar mais das preocupações dos pais do que deveriam. A reclamação crônica dos pais causará efeito nos seus filhos. Então, quando vai discutir alguma coisa, quando vai conversar sobre algum assunto, conversa de uma forma que não traga esse prejuízo para essas crianças. Pais que ficam lançando nas crianças tanta ansiedade, tanto medo, ficam falando de coisas que não devem na frente dos filhos. Vocês são adultos, vocês conseguem lidar. Mas a criança não consegue. Para ela é muito difícil. Ela assistir muitas coisas que geram nela insegurança. Isso vai prejudicar totalmente o desenvolvimento dessa criança. Terceira coisa, as crianças precisam de aceitação. O que causa a falta de aceitação? Críticas constantes, que nós já acabamos de falar. Comparação. Eu vou falar bem rápido aqui, porque tem várias coisas, senão a gente vai demorar muito. Comparação, esperar que a criança realize algo que os pais não puderam realizar, transferir para o filho aquilo que o pai não fez e jogar tudo na criança. Eu queria ser um advogado, não fui, você vai ser. Eu queria ser um engenheiro, eu não fui, você vai ser. Então joga tudo na criança aquilo que o pai queria ser. Isso é muito prejudicial. Presença excessiva, ou seja, superproteção. A criança que é sempre criticada aprende a condenar. A criança que é sempre hostilizada aprende a agredir. É muito importante isso. A criança que é sempre ridicularizada aprende a ser tímida. Uma criança tímida pode ter certeza que ela é ridicularizada. Tem alguém que está ridicularizando essa criança que é tímida, que ela fica toda acuada, ela se esconde,
Alguém está sendo responsável para ridicularizar essa criança. Você é feia, você é gorda, seu cabelo é pichuim, seu cabelo é não sei o quê. Então, ela recebeu alguma palavra que travou ela e ela está se escondendo. Ela tem medo de se mostrar, ela acha que ela é feia, ela acha que ela não vai dar certo, você nunca dá certo, você é burra. A criança que é sempre envergonhada, aprende a sentir culpa. A criança que é tratada com tolerância, aprende a ser paciente. A criança que é encorajada, aprende a ser confiante. A criança que é elogiada, aprende a apreciar. A criança que recebe um tratamento imparcial, aprende a ser justa. A criança que vive com segurança, aprende a ter fé. A criança que é aprovada aprende a gostar de si mesma. A importância dela gostar de si mesma, ela precisa de aprovação. Então, você validar os seus filhos. Olha como você está bem. Você é uma criança inteligente. Você vai dar certo. Valida os seus filhos, porque eles precisam dessa validação. Não ficar só dizendo coisas que são desnecessárias, que tem pais que ficam falando demais, né? E depois chega lá na frente, ele vai ter problema também, porque pode ser que ele se depare com alguma situação que ele não consiga enfrentar, entende? Então, o equilíbrio é muito importante. As crianças precisam amar e ser amadas. O René Spitz, um psicólogo de Nova York, ele afirma que a inanição emocional é tão perigosa quanto a física. Ela é mais lenta, mas ela tem a mesma eficácia. Se não houver satisfação emocional, as crianças morrem. Então, a inanição emocional, ela é tão prejudicial quanto a física, quanto não dar alimento para a criança, deixar a criança morrer sem alimento. A falta de carinho, a falta de amor, a falta de afeto, a falta de atenção para essa criança vai ser uma criança anêmica. Essa criança vai crescer anêmica e ela pode sim morrer, porque não tem atenção. Teve um estudo sobre adolescentes desajustados em uma escola de Oklahoma. E eles salientam como é importante fazer que a criança saiba que é amada. Foram entrevistados 10 alunos que a escola julgava serem os mais desajustados entre todos. Foi perguntado para cada um deles: há quanto tempo seus pais disseram que os amavam? Apenas um podia lembrar, mas não sabia dizer quando. Em contraste, os conselheiros usaram o mesmo processo com 10 alunos que o corpo docente achava serem os mais ajustados da escola. Todos eles responderam sem exceção que haviam recebido verbalmente provas do amor dos pais nas últimas 24 horas. Se eles recebem essa prova de amor desses pais, essa aprovação desses pais, essa validação desses pais: filho, você é importante, filho, eu amo você. Você declarar para ele que você ama ele, ele precisa saber disso. Ele precisa ouvir isso de você. Ele precisa saber que você o ama. E isto vai fazer com que ele seja uma criança muito bem-sucedida lá na frente. Um adulto bem-sucedido, ou seja. O que podemos fazer, o que podemos aprender sobre o amor? O amor é uma reação aprendida. Nós aprendemos a amar. A criança nasce sem saber como amar, mas com grande capacidade para amar. Ela tem muita capacidade para amar. Ela nasce sem saber. Ela não sabe amar. Ela precisa aprender a amar. Então, quando nós entendemos isso, né? O amor é uma reação aprendida. Você fala assim: mas eu não aprendi a amar. Você pode aprender a amar. Entende? Mas meus pais não me amaram. Você pode aprender a amar, para amar os seus filhos, para amar os seus netos, para amar as crianças que estão à sua volta, para dar amor para essas crianças. Elas precisam de amor. Nós temos uma professora aqui na igreja, né, que é a Kátia.
E ela estava contando para nós esses dias de uma criança com 3 anos que chegou na escolinha e chutando. E ela pegou essa criança no colo para dar um carinho para ela, mas ela não tem amor em casa, ela não tem nada de amor em casa, é só agressão. É bem complicado. E quando ela pegou aquela criança no colo, com 3 anos de idade, ele colocou a cabecinha aqui no ombro dela, mas depois ele deu um soco nas costas dela. Ela falou que ela ficou o dia inteiro com dor nas costas, porque ele deu um soco nela. Tipo assim, ele transferiu toda a raiva que ele trouxe de casa para a escola, para os professores. O professor sofre, viu, gente? Quem é professor aqui que dá aula em escola? Camila está fazendo pedagogia, né, Camila? Mas vai dar certo, viu? Porque o amor supera tudo. O amor, você vai ser uma professora que ama, né? E que abraça, que aconchega. E é importante dar esse carinho, esse amor para as crianças. O amor entre os pais, ele afeta a capacidade da criança, de amar da criança, entende? Segundo um escritor, John Drescher, a melhor coisa que um pai pode fazer por seu filho é amar a mãe dele. A melhor coisa que um pai pode fazer pelo seu filho é amar a mãe dele. A melhor coisa que uma mãe pode fazer para o seu filho é amar o pai dele. Entende? Eu disse essa semana para um casal que está, para uma avó, na verdade, né? Que a filha dela está separada do marido e ele tem um filho de 5 anos e esse filho, ele está com muitos problemas, porque essa mãe, ela está querendo tirar, na verdade, esse filho desse pai. E ele ama muito o pai, mas ela quer pirraçar a separação, por causa da separação, e está jogando todo em cima da criança. A criança está sofrendo demais, com apenas 5 anos de idade. Isso é muito prejudicial, ele vai ter problemas seríssimos lá na frente, se não mudar esse comportamento. Ele vai ter muitos problemas e podem ser que sejam irreversíveis. O amor deve ser verbal, então falar. O amor também pede ação. Falar de amor, mas não agir com amor também é inútil. Então, você precisa falar que você ama, mas você precisa agir com amor. Dizer só que ama, mas não agir com amor é inútil. O amor exige disposição para ouvir. É importante você parar e ouvir o seu filho, sua filha. Chegou em casa da escola, chegou de alguma coisa que ele foi fazer, chegou em casa, ele quer conversar, ele quer falar com você. Aí você fala, pastora do céu, mas eu não tenho tempo para ouvir meu filho. Ele chega em casa, eu preciso fazer um monte de coisa, eu não dou conta não. Teve uma vez que eu ouvi uma história de uma criança que ele chegou contando para a mãe estava no celular e ele conversando com a mãe. Chegou da escola, mãe, queria conversar com você um pouco. Sabe, mãe, a mãe do meu amigo, ela morreu. E aí ela no celular, não prestou atenção no que ele falou, ela disse, ai, que bom. Ô mãe, a mãe do meu amigo morreu. Ah, nossa, meu Deus do céu. Gente, se não prestar atenção naquilo que a criança está falando, corremos o risco de causar um trauma nessa criança. Minha mãe gosta, então, a mãe do meu amigo morreu, ele está triste, eu também estou, porque ele é meu amigo, eu também estou triste. Então, é importante, está triste, mudou o comportamento, presta atenção. As crianças, outra coisa, o amor exige disposição para ouvir, o amor reconhece que pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes que coisas, entende? Quinta coisa, as crianças precisam de elogios. Elogie as crianças. Sempre elogiem. Fale para elas que está bonito. Ah, mas o desenho está feio. Diga, está bom. Quando é pequenininho, não adianta você ficar falando, não, você tem que melhorar. Não, está bom. Está lindo. Olha que lindo que você fez. Você vai criar nele uma segurança muito grande. Sexta coisa, as crianças precisam de disciplina. Provérbios 6, 20 ao 23 diz assim, filho, faça o que o seu pai diz, nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos o guiarão e te protegerão.
As tuas instruções são uma luz brilhante e a sua correção me ensina a viver. A definição de disciplina. Disciplina não é bater, disciplina não é ficar espancando. Disciplina, ela quer dizer, ela vem do latim, quer dizer pupilo, discípulo, instruir, educar, treinar. Isso é disciplina. A disciplina, tem gente que fala assim, não, disciplinar é você colocar de castigo o dia inteiro. Você pode colocar sim no cantinho do pensamento, com certeza. Pode, claro que pode. Vai lá no cantinho do pensamento, vai pensar no que você fez, senta ali um pouquinho, depois a gente volta a conversar. Não sai daí enquanto a mamãe não mandar, tá bom? Então ele fica lá, aí depois, agora pode, mãe? Pode, vem aqui, vamos conversar. Você fez isso, isso, isso. Então é disciplina, é educar, não é ficar jogando, sabe, simplesmente na criança suas raivas, não. Última coisa, as crianças precisam de Deus. Quando a princesa Elizabeth, ela tinha 5 anos, os jornais noticiaram que ela saiu certo dia, bastante desapontada da igreja, e a oração do ministro a perturbava muito. Por que ele só orou por você e pelo papai e por Elizabeth? Por que ele não orou pela Elizabeth? Ela tinha 5 anos de idade. Perguntou ela à sua mãe. Eu sou tão ruim quanto vocês. Eu também preciso de Deus. Por que ele só orou por vocês? Eu também preciso de Deus. Isso é muito importante. As crianças precisam de Deus. Elas precisam ver Deus nos pais. Elas precisam ver os pais lendo a palavra. Elas precisam ver, porque vendo, elas vão seguir. O versículo aqui de Provérbios diz assim, para a gente encerrar. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Quando fizermos tudo isso, e fizermos de uma forma bem feita, pode ter certeza que essa criança nunca vai ser um delinquente. Essa criança nunca vai se desviar por um caminho de drogas. Essa criança nunca vai se tornar um homossexual. Essa criança, ela vai ser uma criança que vai, sim, ela vai crescer de uma forma correta. Ela não vai ter problema lá na frente. Então é necessário que nós, adultos, já que conhecemos, que sabemos, nós usarmos todas esses recursos que nós temos para ajudar no crescimento e no desenvolvimento dessas crianças, que são importantes para Deus, são importantes para nós e elas são importantes para Deus. Eu queria chamar essas crianças lá para a gente orar. Nós vamos orar agora para a gente encerrar, nós vamos orar junto com as crianças, os pais, né, que estão aqui, que têm filhos, e você que seu filho não está aqui também. Nós vamos pedir que Deus, Ele venha dar graça para esses pais, venha dar sabedoria, discernimento, a presença de Deus. Você fala assim, pastora, mas eu sou sozinha na minha casa, meu marido não é convertido. Ou maridos que vêm na igreja e a esposa não é convertida. É bem difícil, não é? É bem difícil, mas é possível, é possível. Para Deus tudo é possível. Nós podemos mudar o futuro dos nossos filhos com as experiências, com o amor, com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo. Ele é capaz de fazer essas coisas em nossas vidas, de mudar o futuro das nossas crianças, de desviá-los de caminhos que não são caminhos corretos, que são caminhos que vão dar dor de cabeça para os pais, que vão fazer muitas vezes os pais terem dor de cabeça lá na frente, sofrerem, terem amarguras de ver um filho desviando-se, de ver um filho sendo preso, de ver um filho usando drogas. Isso é muito amargo, é uma amargura para os pais. Todos os pais querem ver os filhos bem. Todos os pais querem que os filhos cresçam em amor, em graça e tenham famílias também estruturadas. E esta é a vontade de Deus. Amém?